Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é um book haul. Meu namorado começou a trabalhar numa livraria e ele recebe créditos para poder usar nessa livraria. Então ele basicamente pega livros de graça. O que significa é que ele me dá muitos livros. Então, book haul. Ele não me deu todos esses livros, ele me deu 90% desses livros. Uns eu comprei, outros nenhuma me deu, mas também tem livros de biblioteca aqui comigo que eu acho que eles também deviam fazer parte do haul. São meus? Não, mas eu tô lendo eles e eu estou usando muito mais os meus cartões de biblioteca, então deixa eu começar mostrando meus livrinhos de biblioteca. Livros de One Piece. Esses aqui são os volumes 88, 90 e 91. Porque eles não tinham 99 lá, então eu li o 99 online, mas eu peguei os outros físicos. Eu comecei a ler One Piece físico mês passado e, nossa, mudou completamente o jogo, eu tô dizendo. Porque ler em inglês é legal, mas meu namorado fica falando, a tradução em inglês não é tão boa, porque você não tá vendo os nomes originais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele ficou, lê em português. Aí ele me passou um site pra poder ler em português. Só que a leitura não, a tradução é feita pelos fãs. Então a tradução não é muito boa, não é de alta qualidade. Então tem muita coisa ali que eu fico, eu não estou entendendo o que essa frase deveria ter sido. E ele fica, realmente, essa frase aqui não faz sentido. E aí, bibliotecas. É aí que as bibliotecas entram. Eu comecei a ler no físico. Tradução oficial. E é sensacional. Mudou completamente o jogo pra mim. E sempre que eu tenho que voltar a ler online, porque eles não têm o volume físico na biblioteca, é uma faca no coração. Então, essas foram as aquisições de biblioteca. Agora, para as minhas aquisições. Pro que é meu, de verdade. Não tem uma ordem específica, porque minha memória não é tão boa para eu saber exatamente o que eu recebi no momento que eu recebi e em qual ordem. Então eu vou só pegar o que tiver mais perto da minha mão. E acontece que as coisas estão mais perto da minha mão. Não foi meu namorado que me deu, foi eu que me dei. São esses 3 livrinhos aqui da Octavia E. Butler, que é a série da semente originária. Na verdade, se chama O Padronista. Eu tava chamando de a série da semente originária na minha cabeça também, mas não é. É O Padronista. Então, o primeiro livro, Semente Originária, que eu já li. O segundo livro, Elos da Mente, que eu pretendo começar muito em breve. E o terceiro livro, que ainda está no plástico, Arca de Clay. Todos esses livros estavam em promoção na livraria, tava cada um por 15, o que, assim, é um preço sensacional, porque geralmente esses livros estão, tipo, cada um por 30 ou 45 na internet. Então, cada um por 15 na livraria, comprei. E tá valendo muito a pena. O primeiro livro eu gostei muito, o segundo também tô muito animada pra ler. E o terceiro, eu acho que também vai ser muito maneiro. Na verdade, são 4 livros nessa série, mas só existem 3 publicados no Brasil. Por quê? Foi publicado o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, que não é esse, e depois foi publicado o 4º livro, que é esse aqui. Porém, a Octavia Butler, ela ficou, esse livro é horrível. Pro terceiro livro, ela ficou, esse livro aqui foi horrível, não ficou bom, foi uma história péssima. Quando que eu escrevi isso? Por que que eu escrevi isso? Então o livro só teve a chance de ter uma edição e ela tirou de produção logo depois. Porque ela tem esse poder, porque ela é maravilhosa. Então, e assim, se ela ficou, esse livro foi tão horrível que eu não quero que ninguém leia e tirou de produção, eu respeito isso, então eu não vou procurar o terceiro livro de verdade, né, pra poder ler. Então eu vou só considerar essa trilogia aqui e não a série. O próximo livro foi meu namorado que me deu. Ele me deu esse livro ontem, na verdade, porque ele estava aqui comigo, e se chama What If? É um livro de respostas científicas sérias para perguntas hipotéticas absurdas. Então, tem perguntas científicas muito absurdas e tem respostas aqui. Eu também comecei a ler esse livro ontem e uma das perguntas é: e se eu fosse pular em uma piscina cheia de combustível nuclear? Eu precisaria mergulhar completamente para ter a experiência de uma considerável... Eu não sei traduzir enquanto eu leio. Tá, a pergunta é basicamente: a pessoa precisaria se submerger completamente nesse combustível nuclear para poder receber uma quantidade fatal de radiação? Ou quanto tempo ela poderia, tipo, só ficar boiando ali em segurança? E vai ter uma resposta
séria, com diagramas, para essa pergunta. E é muito maneiro. Eu tava lendo um pouquinho, né, tipo, a parte da frente do livro que tá contando sobre o autor. E esse autor, ele é um cara muito inteligente. Ele estudava física, ele trabalhou na NASA, mas ele decidiu largar tudo isso para poder virar um cartunista. E acabou que ele meio que usa essa experiência de ser um cartunista da internet e as pessoas sabendo que ele trabalhava na NASA para poder responder as perguntas das pessoas. Então ele lançou esse livro aqui. Esse livro aqui é de 2014. Tem uma segunda... um segundo volume, que foi lançado em 2022. E se eu gostar muito desse, eu procuro o segundo volume para poder ler. Mas eu achei muito maneiro e é bem grandinho e ele é bem pesado e é capa dura e é bonito. Tem um dinossauro ali e é lindo. E eu li só 2 perguntas até agora, mas eu achei muito divertido. O próximo livro, meu namorado trouxe pra mim ontem também. Se chama Rastros da Loucura. É um livro nacional. Esse livro conta a história dessa mulher que ela tá tendo muitos pesadelos. E os pesadelos dela começam a virar realidade. E ela tem muito trauma da infância, porque a mãe dela foi morta quando ela era mais nova. Então, agora, catando esses pesadelos, eles estão se conectando com a vida real, que está se conectando com esses acontecimentos do passado. Achei muito maneiro. Eu quis ler um pouco mais porque eu fui procurar a sinopse na internet. E aí a primeira coisa que eu abri foi o do Amazon. E a sinopse da Amazon, desse livro aqui, eu achei que foi escrita muito mal. Foi muito enrolada e eu fiquei, péssima sinopse, mas tem conceitos interessantes. Então eu quis ler porque tem conceitos interessantes. Pode ser que a sinopse só fez um péssimo trabalho. E a sinopse da parte de trás do livro, na verdade, não é enrolada assim. Não sei quem é que fez a sinopse da Amazon, mas a pessoa fez um péssimo trabalho. Sinto muito, mas é verdade. Mas parece bem interessante. Eu não li ainda, mas eu estou interessada. O próximo livro foi minha irmã que me deu. Se chama Já Que Você Perguntou. É um livro de romance. E eu já li esse livro. Eu terminei ontem, na verdade. Não. Antes de ontem? Tanto faz. É um livro de romance. E eu já tinha ouvido falar desse livro já fazia um tempo. Minha irmã viu na livraria, então ela comprou pra mim. É sobre esse ator de Hollywood. Ele meio que tá, tipo assim, no ápice da carreira dele. E ele conseguiu esse papel como James Bond. Só que as pessoas não acham que ele devia ser o James Bond, porque ele é um ator americano, James Bond é britânico, blá blá blá. E meio que as pessoas não gostam muito dele pra esse papel. Então ele começa a ser muito duvidado. E o que acontece é que os agentes dele marcam essa entrevista com essa moça aqui. Ela é uma jornalista e ela também, tipo, tá no começo da carreira. Mas a ideia é que, tipo, ela faça uma entrevista com ele, que vai ser publicada nessa revista que é famosa, e que esse perfil que ela faça dele vai ajudar a elevar a opinião do público sobre ele. O perfil viraliza e todo mundo muda de ideia sobre ele, mas eles também criam novas ideias. Por quê? Era pra ser um perfil de uma tarde só. Era pra eles passarem a tarde juntos e ela escrevesse algo sobre isso. Mas eles acabam passando um fim de semana inteiro juntos. E aí começa a especulação de eles transaram. E meio que isso começa a seguir eles. 10 anos depois, eles fazem um outro perfil juntos e é basicamente sobre isso esse livro. A gente tá acompanhando... Nossa, o sol tá flutando muito. Então a gente acompanha o passado, a gente acompanha esse futuro 10 anos depois e como que eles estavam naquela época, o que aconteceu durante aquele fim de semana, o que ela escreveu sobre aquele fim de semana e o que tá acontecendo agora. E foi bem legal, foi legalzinho, eu gostei. Eu sinceramente, eu quis ler esse livro um pouco mais porque, tipo, eu tô com saudade de ler romance e esse tipo de romance, tipo, um ator, um jornalista, nunca tinha lido esse tipo de romance especificamente, então eu fiquei interessada. E também a capa é muito bonita, rosa e linda. E eu vi que as outras capas dessa autora também, tipo, são nessa vibe aqui. Eu vi que tem um que é azul e em vez de um cachorrinho aqui, é um gatinho. Então, obviamente, eu vou procurar esse livro pra poder ler também. E eu espero que seja legal, porque sim, eu quero ler pela capa. E pra continuar no tema dos livros que a minha irmã me deu, tem esse livro aqui, Clarice Lispector, O Lustre. Ela me deu meio dia que ela me deu aquele livro ali. Nunca li Clarice Lispector na minha vida. Eu sei sobre o que é esse livro? Não. Mas eu sempre quis ler Clarice e esse livro tava lá e minha irmã falou, você quer? Eu fiquei, eu quero. Então, é isso aqui. Ele é curtinho,
Eu sei que ler Clarice não é a coisa mais fácil do mundo. Eu sei que ela escreve como fluxo de pensamento, então não tem muita pontuação, é tudo bem junto e misturado, mas eu quero dar uma chance. O meu namorado também comprou alguns livros dela pra ele, então eu vou pegar aqueles emprestados também. E eu espero que eu goste muito. Ok, o próximo livro é Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. O meu namorado sabe que eu gosto da Jane Austen e que Orgulho e Preconceito é o meu filme preferido e que eu tenho outros livros da Jane Austen. E ele ficou, se tem algum dela que você não tem, pra poder te dar um livro dela. E eu fiquei, eu não tenho Razão e Sensibilidade. E ele ficou perfeito, porque tem uma capa bonitinha aqui. Então ele me deu Razão e Sensibilidade. E eu sei que é sobre duas irmãs, certo? Após a morte do pai, duas irmãs, Marianne e Eleanor Dashwood, se veem obrigadas a morar de favor numa casa simples e distante, muito diferente do que estavam acostumadas até então. Marianne romântica, Eleanor reservada. Tá. Eu sei desse livro isso, que eu acabei de falar. Eu sei que tem um filme com a Julie Andrews. Esse é o nome dela? Eu acho que é. Isso eu posso estar errada sobre a atriz também, porque eu não sou muito boa com nomes, mas eu acredito que é ela mesmo. Eu sei que tem um filme mais antigão. E barulho. Especificamente, eu lembro de um episódio de Greta Conhece o Mundo, onde faz referência com esse livro, onde a Riley é pra ser a sensibilidade e a Maya é pra ser a razão e blá blá blá. Esse programa era horrível, mas eu amava muito na minha época. E eu só lembro disso, mas eu tô bem animada pra poder ler esse livro. Eu só quero ler Persuasão antes, porque eu sinto que Persuasão talvez se torne um dos meus preferidos da Jane Austen. Então agora eu vou fazer uma pausa do que eu tô falando, porque tá passando o carro do sorvete e eu quero sorvete. Então eu já volto. Flocos. Meu preferido. Um docinho, amo. Ok, continuando. Como ser uma bruxa sem fazer força? Eu gosto muito de bruxaria. Eu sou a mela de cristais e energias. Então, meu namorado, ele me deu esse livro aqui pra mostrar suporte. Acontece que eu comecei a ler esse livro e é muito ruim. E eu me sinto péssima falando isso. Mas é ruim. Tipo, a maneira como ele é escrito é muito confuso. Eu cheguei até a página 22 e não é um livro longo. Ele tem 80 páginas. Mas a maneira como ele é escrita, tipo, eu não sei explicar. Tipo, eu teria que pegar uma parte aqui pra poder demonstrar. Então, tipo, vamos lá. Primeira parte do livro. Tem uma frase aqui falando sobre... E aí, tipo, ele começa, blá blá blá. Aí, tipo, do nada vem umas palavras aqui, tipo, em caps lock, certo? E esse livro faz muito isso, só que em momentos que não faz sentido. Por exemplo, a França, em meados do século XIV, eu sei números romanos, eu prometo, sofreu uma terrível epidemia de peste negra, em caps lock, por motivo nenhum, no meio da frase. E, tipo assim, é umas coisas que não faz sentido. E também a maneira como ele é escrito parece que não passou por nenhuma edição. E eu não acho que isso seja verdade. Eu acredito que foi sim editado. Eu não achei nenhum crédito aqui sobre quem fez a edição. Então não tem como eu dizer que realmente aconteceu. Mas também não tem como eu dizer que não aconteceu. Mas se foi editado, foi muito mal editado. Se não foi editado, isso explica muita coisa. A ideia foi boa e eu apreciei muito meu namorado por ter me dado esse livro. Infelizmente não foi uma leitura muito boa. Eu não acho que eu vou continuar. E o próximo livro é da Estela Maris Rezende. Eu falei de um livro dela, acho que talvez até recentemente aqui no canal. E esse livro aqui é um livro de não ficção dela, sobre escrita. Porque eu gosto muito de escrever. Escrever é uma coisa que me traz muita felicidade. E uma coisa muito interessante é que eu vou estar na Bienal com a minha escrita. Eu vou estar lá porque uma poesia que eu escrevi vai fazer parte de uma coletânea. Então eu vou estar na Bienal no dia 21 de junho, a partir das 6 horas, dando autógrafo. Então... Eu sempre quis, sabe, ser uma autora e publicar algo meu. Então, ultimamente eu tô participando, sabe, de vários concursos de escrita e colocando a minha escrita lá fora e, sabe, tentando aprimorar mais. E
Se chama Esses Livros Diante da Gente, uma conversa com um jovem escritor. E parece ser bem legal. Eu gosto muito desse um livro que eu li dessa moça. E meu namorado viu esse livro lá e eu fiquei, pô, daquela moça que eu li aquele livro que eu pedi pra você ler, não sei o que, ele ficou, pô, que maneiro. E foi uma pura coincidência, mas eu tô bem animada por esse livro. Não li ainda, mas irei. E tem ilustrações, que parece ser bem maneiro também. Então agora chegamos no último livro. E esse livro eu tô muito, mas muito animada pra poder ler e falar sobre. Se chama Emma Cobra e a Garota da Outra Dimensão. Cara, olha essa capa. Olha que coisa mais bela. Eu conheço esse livro já faz um bom tempo. E parece muito maneiro. E eu tô animadíssima. Eu sei sobre o que é. Não. Na verdade, eu sei, mas não muito. Eu sei que, tipo, pessoas desse livro aqui ganham superpoderes por conta de algo. E é só isso que eu sei, eu não quero saber mais nada. Eu não gosto de saber das coisas, mas eu só sei que eu vi essa capa e eu achei muito linda. E eu lembro que na época eu li a sinopse, quando eu sabia sobre o que era o livro, eu fiquei, pô, parece ser muito maneiro, eu quero muito ler sobre isso. Com o tempo eu esqueci sobre o que era, mas eu ainda mantenho a vontade de ler, então logo logo eu vou estar lendo esse livro. Então, é isso. Esses foram os livros do Book Haul. Foram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? 11. Muitos livros. Estou muito animada para todas essas leituras. Essa é a pilha e mais 3 livros de biblioteca que não são meus, mas eu gosto de incluir livros de biblioteca em um haul, porque são leituras que eu fiz e porque por um tempinho eles são meus. E porque é sempre bom encorajar. Então, vão em bibliotecas, façam um cartão de biblioteca, peguem livros emprestados, porque isso ajuda muito a instituição. Isso também ajuda vocês, porque vocês não gastam o seu dinheiro, sabe, num livro que potencialmente você não vai gostar muito. E se você leu, você gostou muito, aí você quer até o livro pra você, pronto, você já sabe que você vai gastar seu dinheiro numa coisa que vai valer a pena. Mas também ajuda muito a instituição, de verdade. Então, vai lá, faça um cartão de biblioteca, peguem livros emprestados, usem o ambiente da biblioteca, porque isso é importante demais. Mas isso aqui é o contrário de usar a biblioteca. Isso aqui foi meu namorado aproveitando os privilégios dele de trabalhar numa livraria. Então, muito obrigada, meu anjo. Muito obrigada, minha irmã também, por ter me dado esses 2 livrinhos aqui. A memória do meu celular acabou na hora que eu estava encerrando um vídeo, então eu tô usando a câmera do WhatsApp. Então, eu só tava agradecendo o meu namorado por ter me dado esses livros, a minha irmã também por ter me dado esses livros. Então, é isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Esse foi o haul. E eu volto logo logo com um outro vídeo. Então, é só isso. Tchau. E não acredito que meu telefone me cortou nesse último momento, cara. Tchau, gente.